Olá, sejam bem-vindas a essa live de hoje, de terça-feira. Então, vou falar para vocês sobre o jejum intermitente. Ontem vocês me perguntaram, né, ali na caixinha de pergunta que eu abri, e vou falar um pouco mais então sobre o jejum na questão do pré-diabetes e do diabetes também. Então, é muito interessante. Tem vários estudos que comprovam, né, essa eficácia do jejum no tratamento, né, da reversão do pré e do DM2. Então, eu vou explicar para vocês alguns tipos, tirar as dúvidas de vocês aqui nessa live também e falar para vocês como faz o jejum, como a gente aplica o jejum da maneira certa, né, para ter resultado. Se você nunca fez jejum, é muito interessante, né? Então, o que é o jejum? Começar a falar para vocês o que é o jejum, né? O jejum intermitente nada mais é do que o estado onde a gente não está comendo. Então, quando a gente não está se alimentando, a gente está de jejum. Então, ali, no período da noite, né? Quando a gente janta, por exemplo, jantei às 8 da noite, vou tomar café da manhã às 7 da manhã, eu estou fazendo um jejum de 11 horas, tá? Isso chama jejum intermitente. Só que o que acontece, né? Muitas pessoas já fazem esse jejum, fazem um jejum e mesmo assim ela tem uma glicose alterada de manhã, ela tem um quadro de pré-diabetes ou ela já tem um diabetes 2, mesmo fazendo esse período de jejum intermitente. Só que aí, nesse caso, a pessoa tá fazendo um jejum, mas tá fazendo um jejum da maneira errada, tá? E a gente tem vários protocolos de jejum. Então, tem o protocolo 12 por 12, ou seja, você fica 12 horas sem se alimentar, que já a maioria das pessoas já fica, né? E aí, nas outras 12 horas, você vai fazer as suas refeições. Tem também o protocolo de 14 por 10, que você fica ali 14 horas de jejum e 10 horas você tem para se alimentar. Você não vai, entenda assim, você não vai comer nessas 10 horas, passar o tempo todo comendo. Não, você tem 10 horas para fazer as suas refeições. Depois você fica mais 14 horas de jejum. E também tem um protocolo que eu gosto bastante, que é o 16 por 8. O que significa isso? Você fica também aí 16 horas de jejum e 8 horas você faz a sua refeição. Nesse protocolo de 16 por 8, você pularia o seu café da manhã, tá? Pularia o seu café da manhã. Porque o que acontece, né? Muitas mulheres que eu atendo, né, pré-diabéticas, diabéticas, ou que nem sabem que tem, tá, o pré-diabetes, quando vai medir a sua glicemia de jejum, ela dá alta, sei lá, ela deu 130, deu 140, deu 150 de glicemia em jejum. E aí, a pessoa vai lá e toma café depois. Toma café. E aí depende do que ela está colocando naquele café da manhã, ela está quebrando, que a gente fala de quebrar o jejum da maneira errada, tá? Então, se você faz 12 horas de jejum e você quebra o jejum da maneira errada, colocando os alimentos ali que não são ideais para você quebrar o seu jejum, você vai aumentar mais ainda a sua glicemia. Então, fica mais difícil de você sair desse quadro de pré-diabetes ou diabetes 2. Então, aqui nessa live eu vou falar para vocês sobre como você faz aí o jejum da maneira certa, tá? Mas aí, continuando os protocolos, o 16 por 8 é um protocolo muito bom. E também eu tenho um jejum de 24 horas, tá? Onde você faz apenas uma refeição por dia. Esse protocolo eu não aplico, eu não ensino as alunas, eu também não faço esse protocolo. Eu faço geralmente algumas vezes na semana o jejum de 16 por 8. Eu me sinto muito bem. Eu pulo o café da manhã e vou direto para o almoço. E aí é muito engraçado, né? Porque muitas mulheres, muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas que eu atendo também pulam o café da manhã, não tomam café da manhã, não têm o hábito de tomar café da manhã, e aí a pessoa vai direto para o almoço. Então, naturalmente, ela já está fazendo quase um 16 por 8, que é um protocolo de 16 por 8. Só que aí o que acontece? Essa primeira refeição, depois, digamos, de
16 horas de jejum, onde a sua glicemia já vai começar a baixar. Então, se você for medir a sua glicemia, passou 16 horas de jejum, tá? Mediu a sua glicemia, ela vai estar já mais baixa, ele pode medir 30 minutos antes do seu almoço, ela é para estar baixa, fazendo um jejum da maneira certa. E aí a pessoa vai lá no almoço e aí tá morrendo de fome e ela come errado. Ela come errado no almoço, ela vai lá, enche um prato de massa ou coloca muito arroz, muito feijão, pouca salada, um pedacinho de carne, ou come, sei lá, uma massa com molho primeiro, dá início já, comendo ali, o primeiro alimento que a pessoa coloca na boca é um carboidrato. E aí o que acontece? Nesse caso, a ordem que você coloca os alimentos na boca faz total diferença para você aumentar ou para você ter uma glicemia baixa, tá? Então ela vai lá, começou a comer pela massa, que é um carboidrato de rápida absorção, gera energia mais rápida, e o que acontece? A sua glicemia aumenta. Você pode ter até uma hiperglicemia. Então, nesse caso, o jejum não adiantou de nada. Você ficou aquele tempo sem comer, de maneira, ficou em vão, não adiantou nada. Então, assim, essa é uma maneira errada de você quebrar o jejum. Essa é a maneira errada, eu vou ensinar a maneira certa para vocês de quebrar jejum, tá? Então, se você tá aqui assistindo essa live, né, nunca fez jejum, tem interesse em fazer jejum, tem pré-diabetes, tem uma glicemia alta, né? O que você precisa fazer, tá? Comece devagar a fazer o jejum. Então, eu não oriento nem as minhas alunas do programa Diabetes Tem Solução, nem pacientes que eu atendo a começar um jejum de maneira precipitada, digamos, tá? Se você nunca fez jejum, se você não passa mais que 10 horas sem comer, por exemplo, se você faz uma refeição às 9 da noite, jantou às 9, tomou café da manhã às 7, você vai passar, então, para um jejum de 12 por 12. Então, você vai dessa maneira migrar para um jejum de 12 por 12, ou seja, jantei às 8, tomei café da manhã às 8. Começa com esse, 12 por 12. Aí depois que você fez esse, né? E aí esse seu café da manhã também precisa ser bem pensado e bem planejado. Então, se você fez um jejum de 12 por 12, você não vai comer no seu café da manhã um pão branco, um pão integral, que é um alimento de baixo valor nutricional que vai aumentar a sua glicemia. Você vai quebrar o seu jejum de novo. Primeiro alimento que você vai colocar na boca é as proteínas e as gorduras boas. Proteínas e gorduras boas. Então, o que você vai fazer aí, nessa sua quebra de jejum, né? Por exemplo, tá fazendo o café da manhã, tá fazendo o jejum de 12 por 12. O café da manhã, ele precisa ter ali gorduras boas. Então, pode ser algumas castanhas, pode ser nozes, pode ser abacate, pode ter ali azeite de oliva. Então, você pode fazer ovo mexido com azeite de oliva e tá comendo uma porção de fruta, com um farelo de aveia, para a gente estar colocando mais fibras aí nesse seu café da manhã. Então, dessa maneira, você vai estar quebrando o seu jejum da maneira certa, tá? Dessa maneira, você vai estar quebrando o seu jejum da maneira certa. Começando a comer pelas gorduras, pelas proteínas e gorduras boas. Sempre essa é a ordem, tá? Essa é a ordem para você não aumentar a sua glicemia. E aí depois, você fez ali o 12 por 12. Aí depois você pode migrar para outro jejum, para outro protocolo de jejum, que é o 14 por 10. Que é esse protocolo onde você vai jantar às 8 e você vai fazer a sua próxima refeição às 10 da manhã, por exemplo. Então você vai dar aí 14 horas de jejum. Então dessa maneira você vai migrar, você vai subindo de degrau, digamos, né, evoluindo nesses protocolos de jejum, até você chegar, esse 14 por 10 ele já tem alguma evidência, tá, em relação a diminuir um pouco a sua glicemia e melhorar essa condição de pré-diabetes ou diabetes 2. Mas o mais utilizado aí acaba sendo o 16 por 8, onde você pula o seu café da manhã, onde você não faz o café da manhã, você vai direto para o almoço. E aí,
Depois você pode migrar para o 16/8, tá? Mas assim, sempre de maneira gradual. Sempre de maneira gradual. Então, lá dentro do programa eu acompanho as alunas. Então, eu vejo como elas estão, se elas estão fazendo o jejum da maneira certa. Isso é muito interessante, né? E também tem aquelas bebidas ali, se você for fazer o 16/8, por exemplo, onde você está pulando o seu café da manhã, você pode tomar um cafezinho preto com canela. Então, eu ensino as alunas a fazer um café passado com canela em pó, que é uma especiaria maravilhosa, que vai te ajudar a reduzir sua glicemia. Você pode e deve tomar água e café, são essas bebidas aí que não vão quebrar o jejum. Porque o que quebra o período de jejum é você comer um alimento que tem caloria. Aí você não está mais em jejum, tá? Então, o café pode ser tomado, café preto, algum chazinho também que você faça, né? Um chá com gengibre, canela também, que ajuda, né, a baixar essa glicemia de jejum, tá? Essa glicemia da manhã. Então, essas bebidas você pode tomar nesse meio tempo, né? Nesse período onde você está fazendo o jejum intermitente. E é muito engraçado, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que vão passar fome, né? Não sei se vocês pensam isso, tem essa crença, né? Ah, se eu fizer jejum vou passar fome, eu não quero fazer jejum, não quero passar fome. E aí, uma coisa que eu quero falar pra vocês é que o corpo se acostuma. O corpo se acostuma a tudo, tá? Assim como o corpo se acostuma a você dar uma carga enorme de carboidratos para o seu corpo, de você estar sempre com a glicose alta, de você estar sempre com fome, o corpo se acostuma também a fazer o jejum intermitente, tá? E você não precisa fazer um jejum, por exemplo, o jejum protocolo mais avançado. Voltamos, né? Acho que deu uma caída ali, mas voltou. Eu estava falando, se você vai fazer, por exemplo, o protocolo de 16/8, não precisa fazer esse protocolo todos os dias. Então, você pode fazer, orienta as minhas alunas a fazer um dia sim, um dia não. Ou começar com 2 vezes na semana e depois para 3 vezes na semana, tá? E aí também a gente entender um pouco mais, né? Por exemplo, se você faz ali o protocolo 16/8, né? Que tem mais evidências aí para a relação do diabetes, para a relação de consumir aquele açúcar alto que está no seu sangue. Você precisa também aprender, né, a comer, que a gente chama na janela de alimentação. Na janela de alimentação. O que significa isso? Aquele período onde você vai se alimentar, por exemplo, se você vai fazer o 16/8, a sua primeira refeição vai ser, sei lá, meio-dia, 1h. E aí você tem, por exemplo, até as 8 da noite para fazer as suas refeições. Só que aí tem que ter muita atenção ao que você vai comer nesse período, tá? Se você tá pré-diabética ou diabética, e aqui eu falo para esses públicos, né? Você não tem como você também colocar ali no meio da tarde, por exemplo, um lanche que tenha biscoito de polvilho, ou um lanche que seja carregado, feito com muita tapioca, um lanche que tenha, sei lá, pão branco ali no meio da tarde, porque isso vai fazer o quê? Vai gerar mais fome ainda, mais desejo de comer carboidrato você vai ter e mais aumentada a sua glicemia vai estar. Então, naquele período ali onde você fez o jejum, aquela refeição entre, né, a janela de alimentação que a gente chama, ela também precisa ser muito bem pensada. Então, você vai colocar alimentos nutritivos, você vai colocar mais gorduras boas, você vai colocar abacate ali no seu lanche da tarde, você vai colocar coco, você vai colocar outras frutas melhores, por exemplo, vai colocar morango, vai colocar frutas vermelhas, você vai colocar goiaba, maçã, pera, essas frutas junto, por exemplo, com algumas sementes, com chia, né, que é uma semente maravilhosa, ou com farinha de linhaça, ou com farinha de maracujá também, que são estratégias, né, que a gente utiliza para baixar a glicemia também. Ou pode ser de lanche da tarde, se você for fazer um lanche da tarde, pode ser, sei lá, omelete, ou até às vezes ovo cozido com azeite de oliva, ele é muito bom também, muito gostoso de comer. Enfim, muffin de frango, essas outras preparações que tenham mais proteína e que tenham menos carboidrato, tá? Então não adianta
fazer jejum e ou comer errado no almoço, quebrar o jejum da maneira errada, conforme eu já falei, né? Ou também fazer lanches da tarde que aumentam a sua glicemia, tá? Então, no final das contas, não vai ser bom e aí você não vai ver tanto resultado assim, tá? Gente, quem tiver dúvida pode mandar aqui que eu respondo, tá? E aí, então, eu falei um pouco da quebra do jejum, né? Dessa primeira refeição ali. Então, se você for fazer o 16/8, o seu almoço, ele tem que ser muito bem pensadinho, né? Então, não pode colocar um excesso de arroz ou um excesso de massa nesse seu prato. Então, o seu almoço, você tem que começar a comer o seu almoço pelas gorduras boas que tem ali no seu almoço, ou abacate que você colocou na sua salada, ou um peixe que tenha mais gordura, como um atum, como sardinha, excelente também para você colocar ali no seu almoço, ou pelas proteínas também, por exemplo, um frango, um pedaço de carne de porco ou peixe. Então, começar a comer por esses alimentos, tá? Depois as saladas, e aí por último você vai comer os carboidratos daquela refeição. Se você colocou, sei lá, um pedaço de batata doce, ou você está utilizando aí feijão, que é um carboidrato excelente para você colocar ali no seu almoço, ou feijão ou lentilha, ou grão de bico também, que são bons para você estar utilizando. Então, essa é a maneira correta de você quebrar ali o seu jejum para você não ter uma hiperglicemia, tá? Essa é a maneira correta. E... Gente, alguém solicitou a chamada, mas não vai dar, tá? Tem que mandar pergunta aqui, tá? Muito boa, da Maria, tá? Para quem só pode fazer a refeição às 11 horas, que é a janta. Então, pode fazer jejum, com certeza, tá? Então, o que tu tem que contar aí? Tu tem que contar essa tua janta, então, 11 horas. Se tu for fazer, por exemplo, o 16/8, tu vai fazer a tua próxima refeição às 3 da tarde. Tu pularia o teu café da manhã, certo? Ou tu pode fazer o 14/10, então tu vai fazer a tua refeição ali, aproximadamente a próxima refeição ao meio-dia, vai contar mais ou menos 14 horas de jejum, tá? Claro que esse horário aí da tua janta, ela é um horário que já é tarde, né? Claro que eu sempre oriento vocês a jantarem mais cedo. Jantar mais cedo é muito bom, não só para controle de glicemia, tá? Não só para controle de glicemia, porque depende do que você está comendo também na sua janta, a sua glicemia também vai estar disparada lá no outro dia de manhã em jejum, tá? Mas também jantar mais cedo ajuda a gente a dormir melhor. Porque na hora que o corpo está preparado para dormir, se a gente for jantar, por exemplo, 11 horas, é um horário extremamente tarde para jantar. É hora onde eu vou jantar, o meu corpo vai fazer digestão, e se eu for dormir em seguida, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Tu não está sozinha, né, Maria? Muitas pessoas jantam esse horário. Então, começa a fazer digestão no momento que tu tá te preparando para dormir. Então, tu não tem um sono bom, tu não tem um sono profundo. A gente tem ali um sono adequado, seria o sono REM, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele sono mais profundo. Então, onde eu faço um verdadeiro detox no meu corpo, eu faço uma limpeza no meu corpo, acontece ali a partir das 10h30, 11 horas, até as 2 da manhã. Então, esse horário é um horário que eu já deveria estar dormindo, né? Só que muitas pessoas hoje, com essa vida corrida, com tudo, olhar a TV até mais tarde, ficar olhando série até mais tarde, as pessoas se perdem no horário. E não acontece isso, não acontece no corpo, não acontece esse detox, não acontece a regulação de vários hormônios importantes para controle de glicemia. Se eu não durmo bem, eu vou ter um cortisol elevado, que é o hormônio do estresse. E esse cortisol faz o quê? Joga glicose para a corrente sanguínea. Tá? Então aumenta mais ainda a minha glicose,
eu fico uma mulher mais estressada, eu não durmo direito, meu metabolismo fica mais lento. No outro dia, além de eu ter uma glicemia mais alta, eu tenho mais apetite por doce, normal, tu tá cansada, tu quer comer mais doce. Então o teu corpo ele busca mais energia vinda de carboidrato. E aí é uma bola de neve, se tu come mais carboidrato, tu também tem mais aumento de glicemia. E pior ainda, além disso, dormir mal também piora o quadro de resistência à insulina, que é uma das causas do diabetes 2, resistência à insulina. Respondi, né? Então, outra dúvida. Se eu comer às 19, que horas começo novamente? Pode ser castanhas? Lúbia, minha aluna, maravilhosa. Ó, se ela comer às 19, que horas começa? Tá, se tu jantar às 19, aí a gente vai... tu vai escolher qual protocolo tu vai fazer, porque se tu jantar às 19 da noite e tu tomar um café da manhã às 7 da manhã, tu tá fazendo 12 por 12. Tu tá ficando 12 horas de jejum e 12 horas alimentada, ok? Ou tu pode fazer, por exemplo, outro 14 por 10, aí tu comeria por volta das 9 às 9 horas da manhã, tu pode fazer um lanche, eu sei que tu não toma café, né? Propriamente dito, tu não tem muita fome da manhã, então pode ser as castanhas, excelente, porque tu vai estar quebrando o teu jejum com fonte de gordura boa, ou castanha de caju, ou nozes, ou amêndoas, ou um pedaço de abacate, tá? Então não precisa necessariamente, vou fazer um cafezão, se você não tem muita fome também, de manhã, ou faz o jejum até a hora do almoço, que aí tu tá fazendo um jejum mais prolongado, ou se for quebrar, pode quebrar com esses alimentos ali, que é excelente, tá? E só falando um parênteses, né? Se vocês tomam medicamento, né? Eu tenho uma aula que eu gravei lá dentro do programa, as alunas já têm acesso a essa aula, porque o que a gente tem que pensar? O jejum, ele faz o quê? Ele faz o corpo gastar o excesso de açúcar que tem sobrando no meu sangue. Então, por isso que o jejum é bom para quem tá pré-diabética ou diabética 2, porque tem açúcar sobrando. Então, o jejum, no momento que eu não estou de jejum, eu não estou me alimentando, correto? Eu não estou produzindo, fazendo o meu corpo produzir insulina, eu não estou jogando carboidrato para a corrente sanguínea, isso não está acontecendo. Então, o corpo está com outro hormônio ativo que é o glucagon. E o glucagon faz o quê? Ele pega a glicose estocada e joga para a corrente sanguínea. E aí eu vou gastar aquela glicose. O fígado também utiliza e produz outras rotas metabólicas nesse período de jejum para que a gente tenha energia, tá? Então, várias coisas estão acontecendo dentro do meu corpo no período de jejum, certo? Só que quem toma medicamento como glifage, metformina, que são medicamentos para quem tem diabetes e precisa baixar a glicemia, precisa estar atenta, tá? Porque às vezes você pode ter até uma hipoglicemia. Então a glicose ali próxima de 70, num período de jejum, abaixo de 70 hipo, tá? Então assim, às vezes muitas mulheres se sentem mal com 75, 77, 78 de glicose, muitas mulheres já sentem mal, já sentem um suor, já sentem enjoo também, tá? Então assim, você tem que estar conversando com o seu médico. Olha, estou fazendo um programa da Nutri, minha glicemia está baixando, eu estou fazendo jejum, porque ele vai avaliar a quantidade de medicamento e dosagem que vocês vão utilizar. Porque se eu faço um jejum, né? Se eu faço um jejum onde já vai começar a baixar a minha glicemia, claro que eu preciso lembrar vocês, né? Não é só o jejum que vai baixar a sua glicemia, é você comer bem, você comer certo no horário que você tem para se alimentar. Porque se você comer errado, não adianta nada você fazer jejum, tá? Então, você está fazendo jejum, está comendo certo, tá? Diminuiu a quantidade de carboidratos e você está tomando a mesma dosagem de medicamento, você pode ter alguma hipo. Ou seja, sua glicemia pode baixar demais nesse caso, tá? Então, você tem que estar sempre em contato com o seu médico e falando isso para ver se ele reduz dosagem ou tira algum medicamento extra, tá? Quando você for no médico refazer os exames, tá? Então sempre esteja atenta a isso.
eu tenho uma preocupação muito grande com as minhas pacientes, né? Então, eu tô sempre atenta também a elas. Então, a gente tem um grupo, tem a comunidade onde elas estão em contato comigo. Se acontecer alguma coisa de hipo, né, eu também sei como orientar. Outra dúvida. Então, tive a informação que para fazer jejum, o correto seria 10 dias seguidos, sem quebrar o fim de, por exemplo, porque senão teria efeito emagrecimento. Isso me faz ser resistente a fazer jejum. Não tem essa informação, tá? Eu sempre oriento, eu tenho estudos, também livro que eu leio sobre diabetes, enfim, que você pode fazer o jejum, né? Alguns livros até sugerem um jejum mais agressivo, de 24 horas. Eu não trabalho com esse jejum agressivo e as alunas têm resultados, elas baixam a glicemia, fazendo 16/8. E aí você pode intercalar, tá? Você pode fazer um dia sim, um dia não, dia sim, um dia não. E ele também vai ajudar nessa questão do emagrecimento também, tá? O jejum também ajuda. Mas aqui o foco é baixar a glicemia e reverter o pré e o DM2. Então, pode fazer um dia sim, um dia não. E aí, uma coisa também que é interessante, né? Porque o corpo, ele se acostuma a tudo. Seu corpo também vai se acostumar ao jejum. Então, você tem que estar sempre surpreendendo o seu corpo. Porque se você faz um jejum sempre, o corpo se acostuma. Então, o interessante é fazer um dia sim, um dia não, ou uma semana você faz 4 dias, a outra semana você não faz, volta a fazer na outra. Então, sempre manter esse jejum, mas não sempre, não fazer sempre jejum, tá? Então, intercalar com a alimentação, com café da manhã, alguns dias faz, outros dias não faz, e aí você tem bastante resultado também, tá? Que bom! Deixa eu ver mais dúvidas de vocês aqui. Acho que eu respondi todo mundo, né? Acho que eu falei bastante sobre o jejum. Se vocês ficaram com alguma dúvida, sim, atendo online, tá? Depois pode me chamar ali no direct, eu atendo online, mas também tem o programa Diabetes Tem Solução, tá? Ele não está com as vagas abertas nesse momento, eu vou abrir as vagas em maio do programa, e é um programa completo. Então, se você tem pré ou se você tem DM2, ele é justamente para você entender que você consegue reverter esses quadros aí através da alimentação, uma alimentação inteligente, uma alimentação mais mediterrânea que eu aplico, tá? E uma alimentação low carb também dentro do programa. E aí entra como estratégia, porque o jejum, ele é uma estratégia que a gente utiliza, tá? Jejum intermitente é uma estratégia, ou seja, você não precisa fazer jejum pro resto da sua vida se você não quiser. Você pode utilizar, a gente utiliza jejum intermitente em momentos pontuais, onde eu preciso, no caso, baixar a minha glicemia, retirar aquele açúcar do meu sangue, né? E o jejum também traz outros benefícios além disso, né? Então eu quando aplico em mim, quando eu faço alguns dias de jejum aqui, eu me sinto muito melhor, me sinto muito mais disposta, eu fico muito mais produtiva. Então o jejum, ele traz isso, ele traz essa questão assim de foco, de tu melhorar o teu foco, de tu melhorar a tua produtividade, de tu ficar mais, sabe, de tu ser mais produtiva mesmo. Ele traz esses benefícios também, tá? Comprovados. Então, e o jejum já é uma prática, né? É uma prática milenar de muitos anos, olha, muitos anos atrás as pessoas já faziam jejum. O jejum também vem dessa questão lá do tempo das cavernas, né? Que se fazia jejum intermitente. Então, eles faziam jejum intermitente sem saber que eles estavam fazendo jejum intermitente, né? Porque eles saíam para caçar e iam buscar a caça, iam buscar a comida, então eles ficavam várias horas sem comer, né? Ficavam várias horas sem comer e aí eles iam comer, sei lá, não tinha hora certa para se alimentar. Então, eles faziam períodos prolongados de jejum intermitente, tá? E outra coisa também que eu quero falar, só para finalizar a live, é que o jejum não é para todo mundo, né? O jejum intermitente também não é para todo mundo. Tem pacientes diabéticas que eu atendo que elas não fazem jejum e elas têm glicemia baixa. Elas conseguem controlar só através da alimentação também. Por que o jejum não é para todo mundo? Porque você talvez não vai se adaptar a fazer o jejum, entende? Então, para muitas pessoas, elas preferem não fazer o jejum, elas preferem
aderir somente à alimentação low carb com estilo mediterrâneo, que sim, traz muito resultado, né? Traz muito resultado para baixar a glicemia, e elas não se adaptam, tá tudo bem. Você não é obrigada a fazer jejum intermitente para você reverter o pré ou DM2. Ele é apenas uma estratégia que sim ajuda e ajuda bastante, tá? Então é isso que eu queria também deixar claro aqui na live. Bom, alguma outra dúvida que vocês tenham? Acho que eu consegui esclarecer bastante. Essa live vai ficar salva também, vai ficar salva lá para as minhas alunas, tá? Do programa do Diabetes Tem Solução. Vai ter essa aula mais completa, também explicando melhor para elas. E é isso. Então, foi bom falar desse assunto. Ontem eu recebi essa dúvida, né? Ah, olha só, a Melisa já tá fazendo também, né? Tu também já fez aí. Ah, e qual protocolo tu fez? Quanto tempo tu ficou de jejum? E é interessante também, olha só. É interessante, eu sempre oriento as minhas alunas e pacientes. Verifiquem a glicemia de vocês. Tenham um aparelho em casa. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, esse aparelho aqui, tá? Ele é um aparelhinho super prático de comprar em farmácia e de verificar a glicemia, porque é interessante você verificar quanto você tem de glicemia em jejum, você fazendo jejum ou você não fazendo jejum, para você também ter isso. E até para você evitar possível hipoglicemia, né? Então você vai avaliar. Então é interessante você ter um número, é interessante você ter os números, você medir a sua glicemia constantemente. Então o que eu oriento para as minhas alunas, né? Que estão entrando no programa. Inicialmente, né, elas têm glicemia alta e elas querem baixar a glicemia, reverter o pré-diabetes, não querem sair desse quadro de pré-diabetes, que é o início do diabetes 2, tá? Eu oriento sempre a verificar no início. Quando você está iniciando o programa, quando você está iniciando o acompanhamento, né, verifica no início, em jejum, né, você em jejum ali verificou sua glicemia de jejum, 4 vezes na semana verifica, 5 vezes, e aí você vai verificar também 2 horas depois que você faz a sua alimentação, que a gente fala de glicemia pós-prandial, ou seja, 2 horas depois, pós-refeição, tá? Que aí essa glicemia ela tem que ser baixa, ela tem que estar abaixo de 140. E ali em jejum, claro que no início ela vai dar alta, mas aí depois, conforme você coloca a alimentação certa e se você for praticando o jejum da maneira certa, a sua glicemia tende a baixar, tá? Então, o ideal ali de glicemia, em torno de 90, é uma glicemia muito boa, 95 também é boa em jejum, tá? Então, sempre verifique. E aí, você não precisa verificar depois para o resto da sua vida. Quando você estabilizou sua glicemia, né? Quando você estabilizou, quando você baixou essa glicemia de jejum e aí você já sabe o que fazer para manter ela baixa, você não precisa ficar verificando sempre, mas no início sim, você vai verificar. Eu às vezes até oriento verificar 30 minutos depois, quando você come um alimento. Então assim, eu vou comer, por exemplo, tapioca, que para quem tem pré e diabetes 2, eu nem oriento tapioca, mas aí, eu quero comer porque é muito característico da minha região, Nutri. Então, assim, eu oriento, nesse caso, se você for fazer uma preparação com tapioca, você tem que misturar ovo, você vai misturar chia nessa preparação, ou farinha de maracujá, que é uma farinha excelente para baixar a glicemia, e aí você vai fazer uma panqueca e rechear com frango, sei lá, ou com carne, beleza. 30 minutos depois, você vai verificar sua glicemia. Por que 30 minutos depois? Para ver se não deu o pico. Porque se antes você tinha, se antes de comer você estava com uma glicemia, sei lá, de 100, você comeu essa preparação, ela foi para 150, opa, deu pico, não deu certo? Então, não é para dar esses picos, entende? Se com a quantidade de tapioca que você utilizou, fazendo toda essa preparação, ainda deu um pico, é porque você não pode comer tapioca mesmo. Então, porque o seu corpo está muito ainda resistente à insulina, tem toda essa questão que precisa ser melhorada no início. E aí tem muitas mulheres também que me perguntam, então eu nunca mais posso comer tapioca, eu nunca mais posso comer
pão, esses alimentos, né, que para quem tem pré ou quem tem diabetes 2 não são aconselháveis colocar no prato, né? E aí eu sempre pergunto, eu sempre falo, calma, tá? No início você não vai consumir esses alimentos, você vai retirar esses alimentos, mas depois, quando você começar a estabilizar a sua glicemia, quando os seus medicamentos forem diminuídos pelo seu médico, quando a sua glicemia em jejum ela estiver boa, você vai introduzindo algum desses carboidratos de maneira gradual. Você não vai voltar a comer o que comia antes, porque você está diabético ou pré-diabética pelo excesso de carboidratos, pelo excesso de gordura no corpo que você tem vinda da ingestão desses alimentos. Então entenda isso. Você não vai voltar a comer a quantidade que você comia antes, mas aí você pode estar colocando pontual esses alimentos e aí fazendo aquelas combinações inteligentes, né? Então não dá pra você, por exemplo, comer só o pão branco sozinho com uma geleia, que aí sim a sua glicemia vai disparar demais. E deixa eu ver aqui. Mais dúvidas? Ótimo. Tá. Café sem açúcar, perfeito. Então, até acabei não falando, mas que bom que tu trouxe, tá? Porque assim, bebidas que não quebram jejum. Eu falei água, algum chazinho que você faça, um chazinho mais natural possível, tá? Café sem açúcar e sem adoçante. Ah, adoçante não tem caloria, beleza, mas assim, adoçante no jejum, e aí você vai estar utilizando um adoçante, provavelmente um adoçante sintético, que não é bom, Então, se adoçante revertesse pré-diabetes e diabetes, não teria mais ninguém diabética no mundo, né? Porque as pessoas se entopem de adoçante. Então, o café ele tem que ser sem açúcar e sem adoçante, tá? E panqueca de banana, tá, beleza. Aí, assim, essa panqueca de banana também tem que prestar bastante atenção, né? Como que tu fez essa tua panqueca. Interessante que você utilize nessa panqueca uma farinha de castanha, por exemplo, ou utilize o psyllium, uma farinha de maracujá ou chia também nessa panqueca, tá? Para trazer mais fibras. Porque se você só faz uma panqueca com banana, e aí quando a gente aquece também a banana, que é uma fruta que, dependendo do grau de maturação dela, ela dispara a sua glicemia, e a gente aquece ela, a gente deixa a frutose muito mais fácil de ser absorvida. Então, quando a gente aquece, quando a gente assa uma fruta, quando a gente grelha uma fruta, a gente deixa essa frutose melhor de ser absorvida, tá? E no seu caso, ela não é boa, né? Então, tem que fazer esse casamento aí dessa panqueca, tá? Ovo também é uma proteína que provavelmente você utilizou na panqueca, e aí cuidar para utilizar uma farinha melhor para trazer mais fibras para essa panqueca, tá? Que bom. Pãozinho com ovo e queijo pode na janta? Depende do pão. Depende do pão, tá? Depende do pão. Pão branco não, pão integral não, que seja um pão com farinha de castanha ou um pão onde tenha uma farinha mais saudável, tá? E aí pode colocar ovo e queijo também pode colocar. Agora só precisa melhorar a qualidade do seu pão, tá? Porque geralmente o que as pessoas fazem? A janta é o quê? O tradicional sanduíche, né? Às vezes é o tradicional sanduíche na correria. Vou comer um sanduíche de pão integral, achando que eu tô fazendo a coisa certa, mas não, o pão integral aumenta a glicemia. E aí quando você for verificar a sua glicemia em jejum, provavelmente ela tá alta. Além disso, também não alimenta, né, o pão integral nem pão branco não alimenta, são carboidratos que não trazem saciedade. Provavelmente você vai comer 2 sanduíches daquele, porque assim, não vai ficar saciada. Então, realmente cuidar a qualidade do pão, tá? E se colocar uma saladinha também junto, melhor ainda. E azeite de oliva nesse pãozinho aí. Azeite de oliva, dá uma regada, dá uma boa... Azeite de oliva extra virgem, tá? Que é uma gordura boa, anti-inflamatória e utilizada aí para controlar a glicemia também, tá? Ótimo, canela, chia, farinha... Perfeita, perfeita. Sim, farinha de maracujá é muito boa, só que a farinha de maracujá tem que ter uma certa atenção, tá? Porque a farinha de maracujá, ela é um tipo de alimento que é um alimento funcional, é um alimento que é rico em fibras, então a cada 100 gramas de farinha de maracujá, é uma das farinhas que mais tem fibra, é a farinha de maracujá.
E para quem tem pré-diabetes ou diabetes 2, precisa de fibra. Fibra diariamente na sua alimentação, sendo vindo de chia, vinda de legumes, vindas da farinha de maracujá, vindas das castanhas, das nozes. Precisa ter as fibras diariamente na sua alimentação. Fibras vindas da biomassa de banana verde, que é excelente também. A cada 100 gramas, só para vocês terem ideia, né? A cada 100 gramas de farinha de maracujá, a gente encontra uma média de 60 gramas de fibras. 60 gramas de fibra. É a farinha que mais tem fibra, é de maracujá. Só que aí o que você vai utilizar? Como que você vai utilizar ela da maneira certa? Você não vai utilizar ela em todas as refeições do seu dia. Porque senão você vai se encher de fibra e pode trancar aí o seu intestino, tá? Pode te dar um estufamento, gases, enfim. Utilizar uma colher de 1 até 2 no máximo ali de sobremesa por dia dessa farinha de maracujá em cima da salada ou em alguma panqueca que você for fazer, ou misturada no iogurte ou por cima de uma fruta, tá? Utilizar essa farinha de maracujá, que é uma farinha que tem muita evidência também que baixa a sua glicemia. Certo? Gente, adorei fazer essa live, muito bom. Participação de vocês, muito bom. Vai ficar salva, tá? Antes de me perguntarem se a live vai ficar salva. Que bom, obrigada. Psyllium é bom também, tá? O Psyllium é uma fibra vegetal. Assim como a farinha de maracujá, né? Uma fibra que é da casca do maracujá, tá? Ela é a farinha da casca de maracujá. Então o Psyllium também é uma fibra muito boa. E o que o Psyllium faz também, assim como a chia, né? Assim como a farinha de a chia, eles têm uma função que é de absorver água. Eles mudam a forma de atuação dessa fibra na presença de água. Então precisa de água. Então se você for colocar aí uma colher de sopa do Psyllium junto com ou no meio copo de água, ele absorve toda a água. É impressionante, tá? É uma fibra muito boa, pode ser usada também, tá? Junto, só que aí também, aquela mesma coisa, tá? O que vai fazer diferença é a quantidade dessa fibra que você vai utilizar. Não vai utilizar 3 colheres de Psyllium por dia, porque vai ser muito. É muita fibra. Você também pode ter o efeito contrário. Então, se não tomar água, vai trancar o intestino, vai fazer cocô duro, tá? Vai fazer cocô bolinha. Então, utilizar o Psyllium também em cima da salada, utilizar o Psyllium ali em cima de uma fruta, né? Ou misturado num iogurte que você vai consumir. Então, dessa maneira você vai estar consumindo aí o Psyllium também. Ou também dá para utilizar uma estratégia com Psyllium, que é você tipo misturar na água ele e tomar um pouco antes ali das refeições, tá? Assim como a chia também, você mistura um pouco de chia na água, tipo uma colher de sopa e meio copo de água, espera ali uns minutinhos, vai formar um gelzinho, né? E aí você toma. Também dá pra ser, mas só que o Psyllium ele tem um problema, ele absorve muita água, conforme eu comentei, tá? Ele é uma das fibras que mais absorvem água, então geralmente o ideal é você polvilhar ali ou utilizar ele em alguma preparação, tipo uma panqueca também, tá? Que mais de dúvidas? De maracujá com banana verde. Ótimo! Farinha de maracujá com a banana verde. Perfeito. Também é uma boa mistura para você utilizar aí no seu dia, tá, Carla? Hoje a gente tem muita oferta de fibras muito boas no mercado para a gente conseguir baixar a nossa glicemia, né? Então, assim, é só vocês procurarem, tem realmente bastante oferta e utilizar essa fibra da maneira certa. Não esquecer da quantidade de água também que precisa ser tomada, né? Olha, morango com whey e iogurte natural. Bom, tu tem pré-diabetes ou diabetes? É uma boa mistura. Agora, para quem tem diabetes, tá? E até a questão do pré-diabetes, tem que cuidar com a questão leite e derivados, para não consumir demais. Leite, queijos, derivados, para não consumir demais. Porque tem um detalhe sobre eles, né? Eles são, que a gente fala que eles aumentam a produção de insulina.
Então, quem tem resistência, quem tem diabetes 2 ou pré-diabetes, já normalmente já apresenta essa resistência à insulina, ou seja, o pâncreas produz insulina, só que a insulina não consegue ali desempenhar o papel dela de abrir a portinha da célula e fazer com que a glicose entre para dentro da célula e saia da corrente sanguínea. Já tem essa resistência à insulina. Então, se eu tomo muito whey ou tomo muito iogurte natural, né, durante o dia, como queijo, tomo leite, isso piora esse quadro, tá? Então, cuidado com o excesso de leite, de whey, de queijos no geral, tá? Mas é uma boa mistura se você não tem pré ou se você não tem diabetes, tá? Senão dá pra melhorar essa misturinha aí pra ficar melhor, tá? Se estivesse no começo da faculdade, qual seria a sua dica? Olha só, no começo da faculdade de Nutri, deve estar iniciando a faculdade, né? Que interessante essa pergunta. Interessante essa pergunta, Vi. No começo da faculdade, então assim, olha, eu saí da faculdade, eu me formei em 2016, tá? Eu saí da faculdade querendo atender todo mundo. Eu saí assim, eu atendo esportivo, eu atendo emagrecimento, eu atendo gestante, vem que eu atendo. Só que aí, conforme o tempo vai passando, eu me descobri no nicho agora de diabetes e eu tava atendendo bastante emagrecimento antes, tá? Mas acabou ficando pra mim um pouco meio sem sentido. Eu queria algo mais, porque eu sei que a nutrição ela é poderosa, tá? A gente, através dos alimentos, a gente consegue reverter um pré ou um DM2. Só para vocês terem ideia, assim, da coisa, né? Então, a nutrição, se bem aplicada, se a pessoa tiver aquela consciência também do que o alimento ele faz no seu corpo, isso para mim, assim, não tem preço, sabe? Então, eu decidi ir pro nicho do diabetes, do pré-diabetes, é onde eu me debruço, onde eu estudo, onde eu fiz até uma especialização, se não me engano, até a minha prof entrou aqui, a doutora Daniele Rocha entrou. Ela foi minha prof do curso que eu fiz dela, de diabetes, de exames também, que eu fiz essa especialização ali, com essa prof maravilhosa, ela é maravilhosa. E aí eu nichei. Na verdade, eu subnichei, né? Porque o nicho principal é doenças crônicas, e aí dentro desse nicho eu estou atuando com diabetes. E eu tô amando atender as pessoas. E é muito mais do que tu ver uma glicemia baixa, sabe? Do que a pessoa conseguir baixar a glicemia dela de anos, que ela vem uma glicemia de 200. Eu tenho paciente de glicemia de 200 que tem glicemia de 90, sabe? Aplicando a nutrição, nutrindo o corpo, tá? Nutrindo. Então, minha dica é, estuda bastante, tá? No começo da faculdade, estuda bastante. E depois que tu sair da faculdade, assim, claro, às vezes demora um pouquinho pra gente descobrir, né? Mas a gente achar o propósito realmente dentro da nutrição. Por que que eu quero fazer aquilo ali? O que que eu quero ver de transformação na vida das pessoas? É isso, acho que o que me move é isso, é o que eu quero ver de transformação. O que eu gosto de ver nas mulheres que baixaram a glicemia é a questão assim, ó, que elas não têm mais risco de perder a visão, elas não correm risco de amputação, elas não correm risco de infarto, porque elas estão baixando a glicemia de maneira natural, com alimentação natural. Muitas reduzem medicamento, muitas voltam nos médicos, nos endócrinos, e eles retiram o medicamento ou reduzem bastante. Então, assim, é achar isso, sabe? Então, assim, eu amo o que eu faço, né? Eu amo o que eu faço, eu amo a nutrição. E a nutrição, ela é uma profissão, assim, maravilhosa. E entender também que a gente é essencial, tá? Que é uma profissão essencial na vida das pessoas. Acho que é isso, assim. Espero que eu tenha te ajudado, tá? Farinha de uva também é boa, tá? Farinha de uva também é boa. Respondi, Maria, respondi. Ah, não tomou iogurte, ok. Ah, Maria tem diabetes. Maria tem diabetes. Então, evita essa misturinha, tá? Evita essa mistura de iogurte com whey. Que bom. Quarto período, ótimo. Ah, é faculdade maravilhosa, tu vai amar. Tem certeza que tá amando, né?
Perfeito. Então, Maria, no teu caso, tá? Assim, tira o whey. Se for usar o iogurte natural ali, mistura com morango, ok? Uma fruta muito boa, de baixo índice glicêmico, não vai impactar na tua glicemia. Pode misturar o morango com iogurte. Ou algum dia compra um leite de castanho, um leite ali mais... um leite melhor, tá? Uma outra bebida melhor para tu fazer uma batida. E utiliza ali nessa mistura, por exemplo, canela, que é uma especiaria que eu sempre indico para vocês utilizarem, né, para baixar a glicemia. E também utiliza chia junto ali nessa misturinha. E aí vai ser uma combinação muito boa que tu vai fazer, tá? Só cuida realmente o excesso aí de iogurte, o excesso de whey e de queijos, enfim, tá? Ai, Maria, que bom que tu tá aqui. Certo, gente, vou finalizar a live. Obrigada. Então, vou deixar a live salva para vocês, tá bom? Beijo.